Eu comecei primeiramente para controlar meu fluxo menstrual, porque eu tinha períodos de 2, 3 meses sem menstruação e depois 10, 15 dias sangrando, então eu queria ter um controle maior sobre isso, para conseguir viajar, sair de férias, enfim, saber as datas em que eu estaria menstruada de fato. Eu estou usando o DIU agora, vai fazer 10 meses, e eu comecei a usar o DIU porque eu queria um método um pouco mais definitivo. Umas colegas de trabalho tinham colocado o DIU, então, foi aí que eu entrei em contato com ele pela primeira vez. E sabendo da experiência delas, eu fui pesquisar um pouco mais na internet para saber se eu ia prosseguir ou não. No primeiro momento, acho que o que mais pegou para mim foi o fato de que eu não tenho cólicas, nunca sofri com cólicas, e muitos depoimentos na internet falavam do aumento de cólicas ao colocar o DIU. Então, essa é uma coisa que me deixou bem em dúvida de colocar ou não. Mas tinha outros benefícios, assim, que tinha muitas mulheres que paravam de menstruar depois de um tempo, outros casos que tiveram diminuição de cólicas, então eu ficava meio na dúvida, mas eu estava bem a fim de colocar, principalmente pela questão hormonal mesmo, de ser um método ou sem hormônio, no caso do cobre, ou com muito menos hormônio do que a pílula, no caso do Mirena, que foi o que eu acabei optando por colocar. E aí a colocação em si é bem simples. Ele passa um remédio para você tomar no dia, para não sentir muita dor, coloca uma certa anestesia no útero e aí ele insere o DIU. Então o procedimento todo levou cerca de meia hora e eu, pelo menos, saí e fui para o trabalho direto, continuei trabalhando à tarde, mas algumas das pessoas que trabalham comigo e que colocaram também tiveram mais dificuldade, tiveram cólicas, enfim. Eu tive cólica um período da tarde por uns 2 ou 3 dias depois, mas assim, uma cólica que vinha como pontada por 10 minutos e depois desaparecia. Então me adaptei muito bem ao DIU. Aí normalmente, quando a pessoa tem rejeição, a rejeição vem em cerca de 2 meses no máximo, o corpo expulsa o DIU. Então, como eu passei desse período e não tive dores, não tive nada, eu acredito que eu esteja bem adaptada já a ele. E aí no começo, por uns 2 meses, você sente um pouco de cólica e tem a questão também esqueci o nome, dos escapes, que aí você nunca sabe também quando é que você vai estar sangrando, enfim, fica meio difícil ter uma rotina, mas depois de um tempo se adapta. E aí nas relações sexuais também tem um pouco de impacto, porque no primeiro dia, pelo menos, nem pode, porque fica muito sensível à região, e aí nas 2 primeiras semanas, assim, dá um certo incômodo. Mas não é nem que você sente ele dentro do corpo, ou que o cara vai sentir alguma coisa, mas assim, por ser uma coisa que tá lá dentro, acredito que tem um pequeno processo inflamatório e aí acaba incomodando um pouco. Mas também depois, é algo que ninguém percebe. Hoje eu gosto muito do DIU, assim, certamente depois, quando o meu vencer, eu vou colocar novamente. E eu indico para as pessoas para colocar também, acho que é muito mais seguro e muito mais tranquilo, porque você não tem que se preocupar com a data que vai tomar, com o horário, não tem essa preocupação também de saúde, porque ele é até indicado para mulheres que têm risco de trombose, então assim, tem essa questão da segurança. Mas eu percebo que ele ainda é uma coisa muito pouco acessível no Brasil. Quando eu estava pesquisando métodos, eu acabei descobrindo que ele é o mais usado em países desenvolvidos, mas aqui, por exemplo, poucas pessoas conhecem e também não têm acesso, porque o SUS só coloca o de cobre e eu acredito que não seja algo tão simples, porque é só chegar no ginecologista e falar que quer colocar, então é um pouco mais complicado. Acho que pela falta de conhecimento, pela falta de discussão sobre educação sexual que a gente tem no Brasil, as pessoas também têm muito medo, sei lá, vou colocar uma coisa dentro do meu corpo, o que isso vai fazer? Nunca mais vou poder ter filho. Então acho que esses vários mitos que cercam o DIU, assim, acabam impedindo as pessoas de colocar. Mas por outro lado, eu tenho percebido que, pelo menos depois que eu coloquei, muitas pessoas vêm me perguntar, como é que tá, se eu gostei, se eu indicaria, se elas deviam colocar ou não, enfim, eu percebo que tem um interesse pelo método, acho que principalmente pela segurança de ficar 5 anos sem se preocupar em tomar alguma coisa ou comprar, enfim, muito mais tranquilo, mas percebo que tem esse lado também que as pessoas não conhecem de fato como ele funciona e aí rola esse medo, essa preocupação também.